Olá, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você e sobre a tua família. Quero te convidar nesta jornada para que possamos ler a Bíblia Sagrada completa durante 6 meses, todos os dias. Conto com você. Vamos orar? Querido Deus, lhe agradecemos por esta oportunidade e lhe pedimos que o teu Espírito da sabedoria nos dê entendimento, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este, filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate,
Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel. Este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melque. Melque, filho de Adi. Adi, filho de Cozã. Este, de Eumadã, filho de Er, filho de Josué. Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. Este, de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão. Simeão, filho de Judá. Judá, filho de José. Este, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Naasson. Naasson, filho de Aminadab. Aminadab, filho de Admin. Admin, filho de Arni. Arni, filho de Esrom. Este, filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Este, filho de Terá, filho de Naor. Naor, filho de Serugue. Serugue, filho de Ragaú. Ragaú, filho de Faleque. Este, filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã. Cainã, filho de Arfaxade. Arfaxade, filho de Sem. Este, filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este, filho de Maalalel, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se.
e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter citado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Jó, capítulo 24. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como as dos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio.
Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor. De modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois a manhã para todos eles é como a sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filhos, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Que bom que você ficou até o final. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esta palavra lida. Que o Senhor aplique aos nossos corações. Olha, antes de sair, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Compartilha, deixa um like, deixa um comentário, pedido de oração. Ok? Amanhã nós retornaremos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.